Olá, sou o professor Reginaldo e hoje vamos falar um pouco sobre polinômios e veremos suas principais propriedades. Prepare-se que vamos começar. Vamos começar falando de função afim, que é o polinômio mais simples possível. Quando dizemos que y é uma função afim de x, queremos dizer que o gráfico da função é uma reta. Assim, uma função deste tipo é definida por f de x igual a mx mais b para todo x pertencente aos reais, onde m é dito coeficiente angular e b é dito coeficiente linear. Eu quero começar por isso daqui porque ela é uma função bem simples e tem propriedades geométricas importantes que a gente tem que saber. E aí eu vou dar um exemplo bem simples para ilustrar tudo o que a gente precisa saber sobre essa função. O exemplo é o seguinte: determine a função cujo gráfico é uma reta passando pelos pontos 0, 1 e 1, 3. A gente já sabe que a função afim tem como gráfico uma reta, isso e vice-versa. Se você tem uma reta no plano, o gráfico dela vai ser uma função afim. E aí a gente dá dois pontos, você consegue traçar uma reta e eu quero determinar quem é a função afim cujo gráfico é essa reta. Vamos fazer aqui então. Aqui eu tenho o plano cartesiano e marquei alguns pontos aqui. Vamos marcar os pontos que eu tenho da reta, que é o ponto 0, 1. Ponto 0, 1 é esse daqui, vou marcar em vermelho. E o ponto 1, 3. O ponto 1, 3 vai ser esse ponto aqui. X igual a 1, y igual a 3. E aí a reta que eu vou ter, qual é? Essa daqui. Essa daqui é a reta passando pelos pontos 0, 1 e 1, 3. Como que eu faço para achar a função afim cujo gráfico é essa reta? Bem, a gente aprendeu no ensino básico várias maneiras de fazer isso. E uma delas eu vou fazer aqui. A gente sabe que a função cujo gráfico é essa reta, ela é dessa forma: y é igual a mx mais b, onde m é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, como eu tenho dois pontos, é facilmente determinado por esse triângulo aqui. É a tangente, esse coeficiente angular, por definição, é a tangente do ângulo alfa desse que a reta faz com o eixo x, ou seja, esse ângulo alfa aqui. Então, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, como que eu calculo a tangente? É só fazer cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui, quanto que vai ser? Essa distância aqui é 3 menos 1, 2, e essa distância aqui é 1. Ou seja, o coeficiente angular é 2. O b eu posso achar. Veja que quando eu faço x igual a 0, y igual a b. Ou seja, o b é o ponto onde a reta toca o eixo y, quando x é 0. No caso aqui, b vai ser 1. b é igual a 1. Ou seja, a função afim aqui no caso é y igual, é dado por essa equação, y igual a 2x mais 1. Vamos agora começar a falar sobre polinômios de uma forma geral. Um polinômio é uma função p de r em r da forma p de x igual a nxn mais a n menos 1 x a n menos 1 mais, assim por diante, a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, onde n é um inteiro não negativo e os números a 0, a 1 até a n são constantes reais chamados coeficientes do polinômio. Essa daqui é a definição de polinômio. Vejam que aqui já estou dizendo que o domínio da função polinomial são todos reais. Esses a n menos 1, a 2, a 1, a 0, como eu disse, são ditos coeficientes. E n é um inteiro não negativo, ou seja, é um número natural, né? Pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. Se o coeficiente dominante a n é diferente de 0, então o grau do polinômio é n. A gente vai dizer que quando esse número aqui for diferente de 0, o polinômio é de grau n. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. Um polinômio de grau 1 é a função afim. Voltando aqui na função afim, tá vendo? Aqui o expoente do x é 1. Ou seja, uma função afim é um polinômio de grau
1. Um polinômio de grau 2 é dito função quadrática. E um polinômio de grau 3 é dito função cúbica. Então, esses três aqui recebem nomes especiais. E aí vamos ver algumas propriedades importantes que a gente tem que saber para o estudo de cálculo. São elas. 1. O lançamento de projetos, em particular a queda de corpos, é modelado por funções quadráticas. Então isso a gente já viu na escola, que quando você está lançando um projeto ou deixando um objeto cair, o modelo para isso é uma função quadrática, ou seja, uma função de segundo grau. O gráfico de uma função quadrática, px igual a x² mais bx mais c, ou seja, uma função quadrática geral tem essa forma aqui, ou função do segundo grau que a gente costuma dizer. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola e suas raízes, reais ou complexas, são dados por essa fórmula aqui, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Ou seja, qualquer raiz desse polinômio vai ser x igual a menos b, que é o coeficiente que acompanha o termo de grau 1, mais ou menos raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Esse que está dentro da raiz, às vezes a gente chama de delta. Resumindo, a gente está relembrando que o gráfico de qualquer polinômio de grau 2 vai ser sempre uma parábola e as suas raízes é dado por essa fórmula. E uma curiosidade que a gente chama aqui no Brasil essa fórmula de Bhaskara, mas em outros países eles não conhecem por esse nome. Isso é só uma curiosidade. E aí, essa fórmula dá as raízes tanto reais quanto complexas. Mas aqui a gente está trabalhando cálculo em variável real, então a gente não vai se preocupar com as raízes complexas. O terceiro item, terceira propriedade importante é, se x0 é uma raiz do polinômio p de grau n, agora aqui eu estava falando de raízes de polinômio de grau 2, aqui eu vou falar de raiz de um polinômio geral. Se x0 é uma raiz do polinômio p de grau n, isto é, p de x0 é igual a 0, ou seja, x0, quando eu aplico em p, isso vai dar 0. Isso quer dizer que x0 é uma raiz do polinômio de grau n. Então, px é divisível por x menos x0. Consequentemente, p pode ser escrito da forma px igual a x menos x0 vezes qx, onde q é um polinômio de grau n menos 1. Essa propriedade é muito importante, muito usada, principalmente quando a gente está trabalhando com limites, que é o que a gente vai ver mais à frente. E eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. O exemplo é o seguinte: 1 é uma raiz do polinômio x³ menos 2x² menos 5x mais 6. Vamos verificar que 1 é raiz desse polinômio e depois vamos usar isso para dividir o polinômio por x menos o x0, no caso aqui é 1, e encontrar a decomposição desse tipo para esse polinômio. Eu tenho esse polinômio aqui e eu afirmei que 1 é raiz de p. Vamos ver isso. Como é que eu faço? Substituo 1 em p. P de 1 vai ser quanto? É substituir 1 no lugar de x aqui. Então vai ser 1³, que é 1, menos 2 vezes 1², que é 2, menos 5 vezes 1, mais 6. E aí a gente vê, menos 2, menos 5, menos 7, 6 mais 1, 7, isso é igual a 0. 1 é raiz. Se 1 é raiz, aquela propriedade diz que esse polinômio, x³ menos 2x² menos 5x mais 6, é divisível por x menos a raiz, no caso aqui é 1. Ok? E aí eu vou aproveitar aqui para fazer essa divisão de polinômios, relembrar a divisão de polinômios também. Vou fazer um adendo aqui em vermelho só para ilustrar um pouco isso aqui. Fazer divisão de polínomio é basicamente a mesma coisa de fazer divisão de números inteiros. Veja bem, como é que você aprendeu na escola a dividir 10 por 3, por exemplo? A gente vai multiplicar aqui por 3, 3 vezes 3 vai dar 9, você faz 10 menos 9, resta 1. E aí você pode escrever o 10 da seguinte forma: 10 vai ser igual a quanto? 3 vezes 3 mais o resto, né? 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Isso é a divisão de números inteiros, o algoritmo da divisão. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Eu quero dividir esse polinômio, só que aqui a gente vai olhar para o grau. Aqui é grau 3, aqui é grau 1. Eu já sei que esse polinômio é divisível por esse, então no final vai ter que dar resto 0. É isso que a propriedade ali está dizendo para a gente. Para dividir um polinômio de grau 3 por um de grau 1, eu vou começar multiplicando aqui
por x ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplicar x ao quadrado por x, aqui vai ficar x ao cubo. E aí, quando eu subtrair esse por esse, eu vou cancelar. Mas aí eu tenho que multiplicar tudo. Então, vamos lá. X vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, x vezes menos 1, menos x ao quadrado. Aí, voltando aqui, lembra que isso daqui eu tive que fazer o quê? Subtrair esse menos esse para encontrar o resto. Aqui também eu vou subtrair todo esse polinômio aqui por esse daqui. Por isso que lá na escola eles falam, troca o sinal, você vai fazer isso menos isso. Troca o sinal desse daqui. Porque, na verdade, você vai fazer esse menos esse, certo? Por isso que eu troco o sinal. Vou apagar isso aqui e agora vou somar esses dois polinômios. Subtrair esse daquele polinômio, sem trocar o sinal, é a mesma coisa de somar esse com esse. E aí, esse com esse vai ser cancelado, porque eles são iguais. E aqui, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado menos 5x mais 6. Aqui não tem ninguém do mesmo grau. Você soma grau com grau. Agora eu vou repetir o processo. Eu tenho menos x quadrado e aqui eu tenho x, eu vou multiplicar por menos x, porque menos x vezes x vai dar menos x quadrado, menos x vezes menos 1 vai dar mais x. E aí, como eu tenho que subtrair o primeiro do segundo, eu vou trocar o sinal desse daqui. Ok? Então, esse com esse vai dar 0. Menos 5x menos x vai dar menos 6x mais 6. E agora, novamente, dividindo esse por esse, vai dar menos 6, porque menos 6 vezes menos x vai dar menos 6x, vou poder cancelar, e menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Está vendo? Aqui deu o mesmo polinômio porque eu sei que esse é divisível por esse. E aí, quando eu fizer a subtração aqui, vai dar 0, né? Esse menos esse. Ok? Ou seja, agora, da mesma forma que eu fiz aqui, o 10 vai ser igual a 3 vezes 3 mais o resto, eu também posso fazer aqui, ó. X ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a esse vezes esse. Então, vai ser x menos 1 vezes x ao quadrado menos x menos 6. Mais o resto. No caso, o resto aqui foi 0 porque eles são... Esse é divisível por esse, porque o 1 é raiz desse polinômio aqui. Assim, conhecendo a raiz 1 desse polinômio, a gente conseguiu, através da divisão de polinômio, escrever esse polinômio dessa forma, né? Esse polinômio pode ser escrito por x menos 1 vezes um polinômio de grau 2, que é o que está dito na propriedade 3 aqui, né? Quando x0 é a raiz do polinômio p de x é divisível por x menos x0, no caso x menos 1, e ele pode ser escrito da forma x menos x0, que no caso é x menos 1, vezes um polinômio q de grau n menos 1. O grau do polinômio p nosso era 3, então o grau do polinômio q é 2. Ok, vamos para a próxima propriedade. Se um polinômio px da forma an(xn) mais an menos 1, xn menos 1, assim por diante, que é a fórmula geral do polinômio, tem n raízes reais, x1, x2, xn, então pode-se decompor p em fatores lineares da seguinte forma. an, que é o coeficiente do maior grau, vezes x menos x1, x menos x2, x menos xn. Cuidado que aqui esses x1, x2, xn não são necessariamente diferentes. Por exemplo, poderiam ser todos 1. Aí aqui ficaria x menos 1 vezes x menos 1, assim por diante. Ou seja, x menos 1 elevado a n. Certo? E aí, o que está dizendo essa propriedade? Quando você conhece todas as raízes de um polinômio de grau n, você pode escrever, decompor ele dessa forma. Vamos continuar com o exemplo anterior e ver que esse polinômio tem essa característica. Bem, a gente descobriu que esse polinômio pode ser decomposto dessa forma. Agora, com a fórmula de Bhaskara, a gente pode decompor esse polinômio em mais duas raízes. Vamos lá. Fórmula de Bhaskara, raízes de x ao quadrado menos x menos 6. Como é um polinômio de grau 2, a gente tem uma fórmula para achar as raízes. Quais são? Qual é? Vai ser menos b, então vai ser menos
menos 1 vai ser 1, mais ou menos a raiz de B2, 1 ao quadrado, menos, com esse menos vai dar mais, 4 vezes 6 vai dar 24, sobre 2A, que é 2. Isso vai dar 1 mais ou menos, raiz de 25 é 5 sobre 2. E aí a gente tem duas raízes. X', que vai ser 1 mais 5, 6 sobre 2, 3. E x duas linhas é 1 menos 5 menos 4 sobre 2 menos 2. Ou seja, a gente já sabe que as raízes do polinômio px igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 são 1, 3 e menos 2. Menos 2. Não é isso? Essas são as raízes. E aí o que aquela propriedade está dizendo é que esse polinômio ele pode ser escrito da seguinte forma. Eu conheço as três raízes desse polinômio de grau 3, então ele vai ser o coeficiente de maior grau, aqui no caso aqui é 1, vezes x menos a primeira raiz, que é 1, x menos a segunda raiz, que é 3, e x menos a terceira raiz, que é, no caso, menos 2. Cuidado com isso daqui. Então, isso vai ficar x menos 1, x menos 3, e x menos com menos vai dar mais, x mais 2. Ou seja, a gente pode escrever esse polinômio dessa forma. Vou deixar como exercício vocês distribuírem esses fatores aqui para chegar nesse outro aqui de novo, ok? Mas essa propriedade vale para um polinômio geral. Bem, a propriedade 5 é a chamada pesquisa de raízes. As raízes racionais de um polinômio da forma px igual a n, x a n, a forma geral, né, de um polinômio, quando existirem, serão da forma n sobre m, onde n é um divisor de A0 e m é um divisor de AN. Vou repetir aqui, de outra forma. Está dizendo o seguinte, as raízes racionais, veja que eu destaquei racionais, as raízes racionais de um polinômio qualquer, quando existirem, serão da forma n sobre n, porque é racional, n e m são inteiros, e o numerador é um divisor do termo de menor grau e o denominador é um divisor do termo de maior grau. Vejam que, como eu disse novamente, eu destaquei racionais. Tem que tomar cuidado aqui quando diz quando existirem, porque o teste de raiz às vezes pode falhar. Eu vou mostrar isso com os exemplos abaixo aqui. Ou seja, ele está dizendo que quando existir raiz racional, ela vai estar dentre os números da forma n sobre m, onde n é o divisor de A0 e m é o divisor de AN. Exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, px igual a x ao cubo menos 7x mais 6. E aí vamos usar o teste de raiz para tentar determinar uma raiz desse polinômio. No exemplo anterior, foi dito para a gente que o 1 era a raiz desse polinômio. Mas vamos supor que você não sabe. Como é que você faz nesse caso? Que é o caso desse polinômio. Eu não sei a princípio quem é a raiz desse polinômio, mas se eu descobrir uma raiz desse polinômio, eu posso dividir esse polinômio por x menos essa raiz e depois usar a fórmula de Bhaskara para achar as outras raízes. Vamos ver esse exemplo. Então eu não sei a princípio quem são as raízes, mas eu sei que se tiver raiz racional, observa que eu vou destacar bem isso. Se tiver raiz racional, ela vai ser da seguinte forma. Vou escrever aqui. Possíveis raízes racionais. Quais são as possíveis raízes racionais? Eu vou olhar para os divisores do 6. Vou escrever aqui. Divisores de 6. Quem são os divisores de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Quem são os divisores de 1? Divisores de 1, que é o coeficiente que está aqui, o coeficiente que é 1. São mais ou menos 1. Pronto. E aí eu vou fazer todas as combinações dos divisores desse dividido pelos divisores desse. Quais são? Vão ser
mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 1. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, então vai ser mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Esses são os possíveis candidatos. E aí eu vou testando de 1 em 1 para encontrar. Vamos testar, vamos começar com mais um. Quanto que é P de 1? P de 1 vai ser 1 ao cubo menos 7 vezes 1 mais 6, igual a 0. Beleza. O primeiro que eu testei já deu certo. Poderia ser que não fosse esse primeiro, fosse algum dos outros, mas já testei um, tá bom. Porque agora eu já consigo reduzir para uma de grau 2. Como que eu faço isso? Como 1 é raiz desse polinômio, eu já sei, pela propriedade que a gente viu antes, que é x menos 1. Então, isso implica que x menos 1, ou melhor, isso implica que P é divisível por x menos 1. E aí eu faço a divisão, igual a gente fez antes. X ao cubo menos 7x mais 6 dividido por x menos 1. Vamos fazer essa divisão agora um pouco mais rápido, que a gente já sabe como é que faz. Multiplica aqui por x ao quadrado, vai dar x ao cubo menos x ao quadrado. Troco o sinal, porque eu tenho que diminuir esse desse. Cancelo esse com esse, vai dar x ao quadrado menos 7x. Agora eu multiplico aqui por x, porque x é esse x, aí dá x ao quadrado menos, que aqui é x vezes 1 menos x. Troco o sinal, porque eu faço uma subtração, na verdade. Cancelo esse com esse. Menos 7x. Ah, aqui faltou mais 6, né? Menos 7x mais x vai dar menos 6x mais 6. Multiplico aqui agora por menos 6, que vai dar menos 6x. Menos com menos vai dar mais 6, que vai dar resto zero, claro, porque eu já sabia que esse cara é divisível por esse. Ou seja, eu tenho que x ao cubo menos 7x mais 6 é igual a x menos 1 vezes x ao quadrado mais x menos 6. E agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui para a gente achar as raízes desse polinômio. Vamos lá. Quais são as raízes desse polinômio aqui agora? Vão ser x igual a menos b vai dar menos 1 mais ou menos a raiz de b2, 1, menos com menos vai dar mais, 4ac vai dar 24. Sobre 2, isso vai dar menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Quem são as raízes? x' igual a menos 1 mais 5, 4 sobre 2, 2. X duas linhas vai dar menos 6 menos 3, ou seja, esse polinômio pode ser escrito da forma x ao cubo menos 7x mais 6 igual a x menos 1, que é a primeira raiz. As outras raízes são essa daqui, x menos 2 e x mais 3, porque aqui é menos 3. Pronto. Tá vendo que aqui, note que aqui eu parti do zero, não sabia nada, né? Só tinha um polinômio que queria decompor ele. Fiz a pesquisa de raízes, descobri que 1 era a raiz desse polinômio, fiz a divisão de polinômios, encontrei o polinômio de grau 2, usei a fórmula de Bhaskara e achei as outras raízes. Ótimo, esse exemplo é um exemplo perfeito. Vamos então para esse último exemplo aqui, onde esse teste vai falhar. Se você for observador, você percebeu que tinha um outro exemplo aqui, que era diferente, tinha um outro polinômio aqui, mas eu resolvi retirar, porque senão ia ficar muito complicado, com contas muito complicadas, muito chatinhas de fazer, e aí o vídeo ia ficar muito grande. Eu acho que só esse exemplo aqui ilustra bem. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, o teste vai falhar. Vamos verificar. Para encontrar as raízes desse polinômio, as possíveis raízes racionais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os divisores desse termo aqui. Quais são os divisores dele? Mais ou menos 1. Quais são os divisores do termo de maior grau? Também é mais ou menos 1. Faço a divisão desse por esse. Então, as possíveis raízes são possíveis raízes racionais são mais ou menos 1, que são todas as possibilidades de divisão aqui, dessa por essa. E aí, quando eu testar aqui, Q de 1, quanto que vai dar Q de 1? Vai dar 1 à quinta mais 1 igual a 3, não é raiz. Q de menos 1
vai ser menos 1 à quinta, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser 1, mais 1. E isso daqui vai dar 1. Nenhum dos dois são raízes. Então, o que pode-se concluir é que não existem raízes racionais. Mas quer dizer que esse polinômio não tem raiz? Não, esse polinômio tem 5 raízes. A gente sabe disso, a gente aprendeu isso na escola. Um polinômio de grau n tem n raízes. Quando a gente coloca as raízes complexas nessa história. Esse é o teorema fundamental da álgebra. Então, esse polinômio tem 5 raízes. Só que esse polinômio tem 4 raízes reais. Isso aí eu vou escrever aqui, mas a gente não tem técnicas ainda para mostrar isso. Então, ele tem 4 raízes complexas e tem uma raiz real, que no caso eu sei que vai ser irracional. Por quê? Porque se tivesse raízes racionais, teria que ser 1 ou menos 1. Como nenhuma das duas é raiz, só pode ser uma raiz irracional. E aí, para descobrir essa raiz irracional, existem outras técnicas, como por exemplo, o método de Newton. Mas aí é para achar uma aproximação dessa raiz irracional. E se a gente jogar, isso não é o objetivo dessa aula, isso aí é para um curso de métodos numéricos, mas se eu for lá e usar um software computacional, no caso eu vou usar um software online, que é o Wolfram Alpha, vocês podem usar também para ajudar nos estudos. O endereço da web página você pode ver aqui, wolframalpha.com. E aí eu joguei esse polinômio aqui, x à quinta mais x ao quadrado mais 1. Ele vai dar diversas informações, vai dar como é que é o gráfico, nesse intervalo. Tá vendo que ele encosta no eixo x aqui, entre o menos 1,5 e o menos 1, então tem uma raiz real. E aí vai dar outras formas, dá uma série de informações. E aí ele dá as raízes. Ele dá uma aproximação, tá vendo? Ele não diz quem é a raiz, ele diz que a raiz é aproximadamente, raiz real é aproximadamente este número. E as outras raízes complexas são essas daqui, aproximadamente também, certo? E aí vai dar uma série de outras informações aqui que não são importantes agora. Ou seja, a única raiz real que existe é aproximadamente esse valor. Se você jogar isso no Google, olha aqui, vou jogar aqui, ó. Essa raiz que ele deu, menos 1,19, blá, 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 a quinta, mais menos esse número ao quadrado mais 1, o Google tem uma calculadora aqui que ele vai fazer essa conta pra gente, tá vendo? Zero. Na verdade não é zero, é aproximadamente zero, só que ele não tem casas decimais suficientemente nessa calculadora aqui para expressar esse número real, mas é um número bem próximo de zero. Ou seja, essa raiz é aproximadamente esse valor, que é um número irracional, que é dado por isso daqui. E aí a gente vê que às vezes o teste das raízes pode falhar. Então a gente precisa de outras técnicas de cálculo, que a gente vai ver mais à frente, para trabalhar com raiz de polinômio. E quando não for polinômio, aí é que piora a situação. Bem, isso é o que eu queria falar sobre polinômio. Essas são as principais informações que a gente precisa para trabalhar em cálculo. E agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e trabalhar um pouco essas coisas que a gente viu agora. O exercício é o seguinte: use o método da pesquisa de raiz para determinar todas as raízes racionais dos polinômios abaixo e escreva a decomposição deles em um maior número de fatores lineares possíveis. O primeiro é esse e o segundo é esse daqui. E aí, dá uma pausa agora no vídeo e vai tentar fazer o exercício, que no próximo slide eu vou mostrar as respostas. Vamos ver as respostas. As respostas são essas. O polinômio 2x ao cubo menos x quadrado mais 2x menos 1 pode ser escrito dessa forma. 2x menos 1 vezes x menos meio, x mais 1, x mais 2. Ou seja, as raízes são 1, meio, menos 1 e menos 2. Quando tem mais aqui, lembra que é menos 1. Então, essas são as raízes. Todas essas raízes aqui, ou seja, esse polinômio só tem raiz racional. Dá para encontrar todas pelo teste da raiz.
Dá para encontrar todos pela pesquisa de raiz, vão ser essas daqui. E o 2 não, o 2 é 4x à quarta mais x ao quadrado menos 3x mais 1. Ele é decomposto dessa forma, 4 vezes x menos meio ao quadrado, são dois fatores lineares com a mesma raiz, ou seja, meio é uma raiz dupla, e um outro fator que não dá para ser decomposto, x ao quadrado mais x mais 1. Aí se você jogar esse 4 aqui para dentro, 4 é igual a 2 ao quadrado. Você pode jogar ele, fica dessa forma, que é uma outra forma de escrever, 2x menos 1 ao quadrado, vezes x ao quadrado mais x mais 1. Vai descobrir que a única raiz racional desse polinômio é meio. E aí você vai fazer a divisão desse polinômio por x menos meio e vai encontrar um polinômio de grau 3. Depois você vai ver que esse polinômio de grau 3, vai fazer pesquisa de raiz nele de novo, vai ver que meio é uma raiz desse polinômio. E aí você faz a divisão de novo e chega nesse polinômio. Você usa Bhaskara e vê que esse daqui não tem raízes reais, então tem como você decompor em fatores lineares reais. Teria que usar número complexo, que não é o caso desse curso. Por fim, só para efeito de curiosidade, eu queria destacar uma coisa. A gente conhece muito bem a fórmula de resolução de raízes para polinômio de grau 2. Existe também uma fórmula para grau 3 e grau 4, mas essas fórmulas são muito complexas. Mas pode-se provar, mas isso é uma teoria bem avançada, que de grau 5 para lá não é possível obter uma fórmula explícita como para grau 2 e grau 3 e grau 4. Isso foi provado por este matemático aqui, Évariste Galois, que tem uma história muito peculiar. Vocês podem ler sobre ele no Wikipedia, por exemplo. E o mais peculiar da história dele é que ele morreu aos 20 anos de idade e já tinha feito uma teoria matemática super avançada. Vocês podem ler sobre isso, não vou me prolongar nesse assunto, mas é um fato muito interessante da história da matemática. E ele provou, na teoria dele, que de grau 5 para cima não é possível encontrar uma fórmula explícita. Se você também fizer uma pesquisa na internet, uma pesquisa rápida, você vai encontrar quais são as fórmulas para grau 3 e grau 4, se você tiver curiosidade. E vai ver que são fórmulas bem complexas, não são igual essa daqui não. O fato é que de grau 5 para lá não se consegue uma fórmula geral. E isso é só para efeito de curiosidade que eu queria falar para vocês. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!